Miguel, começaste a divagar e já ias longe, hein? Lancei-te aqui o desafio em relação à questão da hidroginástica, do Pilates, das caminhadas. Certo. Eu acho que era interessante falarmos um pouco acerca disto e, e até explorarmos aqui para aquelas pessoas que, pronto, que têm ao fim e ao cabo algumas crenças em relação a estes temas em particular. O que é que tu achas? Certo. Sim, eu acho que pelo que eu percebi, a tua pergunta vem na minha perspectiva sobre o que é que eu acho dessas práticas serem mais recomendadas ah, penso que seja essa a questão, não é? Mais Tem a ver recomendados e com por isso. vezes até as pessoas têm a crença que é melhor. Por exemplo, Exatamente, é uma isso que eu quero pessoa dizer. uma pessoa que tem, interpreta ela, uma má postura. Se calhar primeiro ela tinha que perceber o que é postura e o que é que acontece ao corpo ao longo da idade. Ah, portanto, logo aí Certo. se calhar já ficaria com uma ideia diferente. Mas esta pessoa em particular diria que para melhorar a postura tem que alongar e tem que fazer pilates. Acontece muitas vezes. E isto, como é que tu desconstruíras este caso? Se calhar falamos caso a caso. Sim. Qual é a tua opinião também Ah, em relação a isto? ok, então, em primeiro lugar, hum, de facto, temos essas modalidades típicas que são recomendadas, eh, lá está, em situações ou de dores de coluna, por exemplo, de recomendar vá para a hidroginástica ou vá para o Pilates. Eh, Geralmente recomenda-se esse tipo de atividades por se acreditar que também sejam mais seguras, e que possam ajudar a pessoa a resolver os seus problemas de dor, digamos assim, ou ajudar a pessoa a ser mais ativa. Mas há que perceber ahm, que essas modalidades não são milagrosas, digamos assim, e não substituem necessariamente o treino feito em contexto de ginásio. Ahm, e eu acho que a abordagem mais correta é aquilo que nós conseguimos fazer em contexto de ginásio. Não quer dizer que a pessoa não possa fazer também hidroginástica ou pilates ou outras modalidades, ah, mas o que eu quero dizer é não olhar para o exercício como uma modalidade, mas sim como os movimentos que queremos promover, os efeitos que queremos promover com o exercício. E o que eu quero dizer com isto é, os efeitos que conseguimos promover com o Pilates, embora eu nunca estive muito por dentro do Pilates, mas tenho uma ideia de como é que decorrem as sessões, e aquilo que conseguimos promover com o Pilates, nós conseguimos promover, eu vou dizer, tão bom ou melhor, com uma prática, lá está, consciente, em contexto de ginásio, uh, orientadas por um profissional, não é? E portanto não é a modalidade em si que selecionamos para a pessoa que é a melhor opção, ou que é necessariamente a melhor opção, mas há que perceber o que é que a pessoa está a fazer nessas modalidades e que é possível conseguir um estímulo semelhante ou até melhor e talvez até mais variado um, em contexto de ginásio, que muitas vezes não é possível nessas modalidades. Agora, claro, é importante perceber se a pessoa também tem gosto por essas modalidades. Isso é importante. Mas dizer que essas modalidades são as melhores, ou que são as mais indicadas para este ou aquele contexto, um, já é mais discutível. Não é uma verdade absoluta. Isso não é. Discutível é sem dúvida. E este é um tema também muito interessante, porque eu diria que por vezes começa-se a falar deste tema de forma incorreta e incompleta logo à partida. Porque não existe pilates, não existe body pump, não existe fitness, existe movimento. O nosso corpo permite-nos movimento. O movimento origina-se no nosso sistema nervoso central e a sua repercussão, basicamente, é através da contração de músculos e do movimento de articulações. Pilates é já uma criação. Outro tipo de atividades é outro tipo de criação. Portanto, Miguel, eu vou mais longe do que tu. Tu foste diplomático. Eu não vou ser tão diplomático. O,
um profissional que saiba, que compreenda o repertório motor e a abundância que é possível no corpo humano e a relação que tem de um ponto de vista neurofisiológico e a implicação que tem, claramente vai perceber que existe movimento. E como tu disseste e bem, de acordo com os objetivos que aquela pessoa tenha e de acordo com as necessidades que tu, enquanto profissional, identificas, tu vais criar um conjunto de exercícios, vamos dizer, um conjunto de, ou um repertório motor para aquela pessoa desenvolver em diferentes sessões, com vista a um conjunto de adaptações que tu sabes que vão acontecer. E repara que eu falei tudo de uma forma um pouco genérica e teórica, porque em boa verdade é isto que tu fazes. Depois podes-lhe chamar o que tu quiseres. Podes-lhe chamar o plano do Miguel, podes-lhe chamar o Pilates, o que tu quiseres. E de uma forma geral, Pilates, ou a técnica de Pilates, as técnicas de Pilates consistem em técnicas de alongamento, de uma forma geral. Quando se faz com máquinas, tem ali alguns aspectos interessantes, até eu diria. Porquê? Porque envolvem já resistência, já entra no domínio do treino de força, ou seja, e aí eu percebo o que tu disseste, entra mais no domínio do ginásio. Mas de uma forma muito simples, não só tu podes fazer aquilo que se faz dentro do Pilates, como mais do que isso. Isto é completamente fora, não tem nada a ver com Pilates, é movimento, é exercício. Portanto, o músculo esquelético sabe contrair. Contrair. E quando ele contrai, origina movimento, ou não, mas contrai. Portanto, direcionando isso para um corpo específico, que é o corpo daquele aluno, e de acordo com os seus objetivos, crias um programa de treino. Algo que eu acho que também é muito importante, e tu também falaste, é aquilo em que as pessoas acreditam. E voltamos outra vez ao que falámos atrás. As pessoas acreditam porque também tiveram informação nesse sentido. Cabe ao profissional do exercício ajudar a pessoa, educar a pessoa. Uma pessoa que tenha osteopenia, que tenha osteoporose, precisa de estímulo, precisa de stress mecânico a nível ósseo. O stress mecânico não vem do alongamento. O stress mecânico vem da compressão. Vem de forças que são aplicadas no osso, quer seja de compressão, quer seja mesmo algumas forças laterais. Isso sim, isso promove a densidade, a osteogênese, o aumento da densidade mineral óssea. A pessoa, à medida que a idade avança, tende a perder tecido muscular. Técnicas de alongamento, como temos no Pilates, não promovem aumentos de tecido muscular. Tem que ser trabalho com resistências. E em relação à postura, que é um tema altamente complexo, não é assim tão simples como se possa pensar à partida, porque não é linear, não é propriamente como uma casa em que colocamos tijolos, colocamos cimento e já convém ter também a estrutura da casa, senão a casa cai. Colocamos a estrutura, tijolos, cimento e aquilo já não mexe. Com o nosso corpo isso não está a acontecer. Ou seja, os nossos tecidos são moldáveis ao longo da idade. Portanto, vão ocorrendo processos que envolvem desgaste a nível osteoarticular, a nível muscular também, a nível tendinoso, ligamentar, etc. E faz com que haja um reajuste ao longo das várias fases da vida. Este tema eu até sugeri ao Miguel que falássemos num próximo episódio, porque é um tema tão complexo e tão rico que eu gostava mesmo de abordá-lo com mais profundidade. Agora, se calhar, Miguel, passava já para a questão da hidroginástica e, se me permitires, também emito já a minha opinião e depois passo a palavra. A hidroginástica é uma atividade que muitas pessoas gostam e acho que devem fazer. E se conseguirem, deveriam, obviamente, praticar esta atividade, mas articulá-la com treino de força. O treino de força, e nós parecemos aqui que somos advogados do treino de força, estamos sempre a advogar em relação ao treino de força, acerca dos seus benefícios quase milagrosos, mas a verdade é que é este tipo de treino que impacta claramente a nossa fisiologia e de uma forma positiva. Portanto, se a pessoa gosta de fazer hidroginástica, faça hidroginástica. Tem alguns benefícios, sem dúvida, tem. Um deles, que é muito relevante, é a nível social e da relação com os membros da aula, até mesmo a nível do movimento
é um espaço muito particular que permite movimentos que a pessoa não consegue fora. Isso também, no ponto de vista da autoestima, é importante. De um ponto de vista muscular, de um ponto de vista ósseo, de um ponto de vista do treino e de adaptações que são mais, eu diria, que têm uma repercussão na sua vida diária, treino de força. E com isto, Miguel, acho que emito a minha opinião em relação a este tema. O que é que tu achas em relação a isto? Sim, em relação à hidroginástica, antes de dizeres o que estavas a dizer, eu já estava a prever que ias dizer o que disseste. E concordo, e iria acrescentar eh, se considerasse que faltasse algo, mas acho que disseste o necessário. Ok, Eu ia só aqui falar de um exemplo, porque me lembrei de um exemplo em concreto de uma pessoa com quem boa. falei não há muito tempo, ehm, que acho que é interessante trazer para aqui, que é uma pessoa que pratica hidroginástica, já talvez nos seus 60 e tais. Acho que pratica 2 vezes por semana e basicamente em termos de exercício assim mais formal, é assim a única prática que, que realiza de forma regular. Um, e eu, em conversa com essa pessoa, um, percebi que, pronto, que fazia isso e que a nível de ginásio não praticava nada porque não tinha assim grande incentivo ou grande gosto. Um, e o que eu tentei, o que eu tentei passar a essa pessoa é que na hidroginástica acontece exatamente isso, ou seja, não há um grau de contração muscular, não se consegue o mesmo tipo de adaptações que envolvem o tecido muscular e também o tecido ósseo, neste caso, que conseguimos com o treino de força, mais tipicamente em contexto de ginásio. E o que eu tentei fazer, pelo menos com essa pessoa, é se por acaso ela realmente não quiser mudar a sua prática, ou seja, quer se manter apenas na hidroginástica, que pelo menos consiga incluir algum tipo de estímulo uh, mais considerável para o músculo. Ou seja, e também, e neste caso a pessoa pratica uma hidroginástica, digamos, um pouco mais moderna, em que já colocam alguns pesos. Mas mesmo assim não são pesos muito pesados. Mas pelo menos já é qualquer coisa. E então, consoante essa informação, o que eu tentei passar à pessoa era ahm, tentar-se desafiar um bocadinho mais, usando esses tais pesos, para conseguir realmente esse efeito que é mais difícil alcançar meramente com a hidroginástica, para conseguir promover um pouco mais essa densidade óssea, essa contração muscular, ahm, mas que vai ter sempre limitações, até pelo facto da pessoa dentro da água está muito limitada, os movimentos que consegue fazer está muito dependente da ação da água, não é? E da posição que a pessoa está, porque a pessoa está de pé e, portanto, logo aí se fizermos uma análise ao que acontece, se calhar vai haver muito mais estímulo, por exemplo, a nível de treino da zona dos ombros, pela posição em que a pessoa está, do que se calhar, por exemplo, a nível do peitoral. É João como Miguel, exemplo. mas repara, eu aí vejo até de forma positiva o facto da pessoa trabalhar em ambiente aquático. Agora estou a pensar em pessoas já com mais idade. 60, 70, 80, por aí. Considerando que todas as condições de segurança estão asseguradas, e existem algumas que têm que ser asseguradas, começando pela temperatura da água, pelo próprio ambiente, ou seja, o espaço em que se desenvolve não pode ser demasiado quente, mesmo a própria água, a nível de algumas substâncias que são utilizadas na água, para que ela esteja disponível para as pessoas utilizarem naquele contexto. Existem algumas regras de segurança. Agora, eu vejo até de forma positiva para pessoas com mobilidade reduzida. As pessoas, à medida que a idade avança, tendem a ter alguma perda de equilíbrio, e neste contexto em que, por vezes, as pessoas que até têm algum excesso de peso têm dificuldade em trabalhar fora da água, dentro da água sentem-se mais confortáveis. É mais nesse sentido.
conseguem ter alguns movimentos articulares que são interessantes, ou seja, lá está, pode ser interessante em alguns aspectos. Contudo, como tu dizes e bem, a nível de estímulo mecânico, ou seja, a nível de tensão mecânica no músculo, é muito baixa. Mesmo com algumas alterações, é baixa. E lá está. Acho que não é desprezível a sua utilização, especialmente se a pessoa gosta mesmo muito, mas há que ter atenção que eu diria que teria que ser feito como um complemento. Mas é aí que eu quero chegar também. E não estou a dizer retirar, e concordo. Em certos casos também acho que é interessante, especialmente se a pessoa retira a gosto, lá está. Porque se a pessoa gostar do que faz, é mais provável que continue, é mais provável que pelo menos Claro, se mantenha ativa. Mas olhar mais como um complemento e ter a noção que do ponto de vista de saúde, ah, poderia ser melhor do que é. Não é? Agora, claro, entre fazer ou não fazer nada, é sempre melhor fazer hidroginástica. claro. Essa é que é a questão. Miguel, já sabes, podes te inscrever já para a semana, está bem? Estás a fazer hidroginástica, vais com a touca e com os óculos. Muito bem. Foi mais um episódio do Longevidade Consciente. Espero que tenha sido útil para todos. Divagámos aqui acerca do tema da longevidade consciente. Muito ficou por dizer, mas acho que abordámos aqui alguns pontos também importantes e esperemos que contribua de forma positiva para todos aqueles que nos seguem. Um abraço a todos e até para a semana.